Saudações latino-americanos. A situação do Peru continua muito delicada. Já são mais de 40 dias de protestos desde que o presidente Pedro Castillo foi destituído do cargo e preso. Os sindicatos já decretaram greve geral e milhares de pessoas estão indo para Lima para dar continuidade às manifestações. Mais de 50 pessoas já foram assassinadas desde o início desses protestos, que são duramente reprimidos pela atual presidenta, a Dina Boluarte. Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre essa situação peruana e vamos tentar compreender o porquê está acontecendo tudo isso no país. O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. Nós temos muitos vídeos aqui neste canal sobre o Peru e eu recomendo que você assista se quiser. Nós cobrimos a eleição do Pedro Castillo, na verdade cobrimos a campanha eleitoral do Pedro Castillo, até que ele se tornou presidente do Peru. Cobrimos toda a crise política em que ele esteve mergulhado durante mais de um ano aí de suposto governo. Eu digo suposto porque, na verdade, o Castillo nunca governou efetivamente. O Pedro Castillo tentou dar um golpe de Estado do Peru, ele tentou fechar o Congresso, ele não tinha mecanismos legais, de acordo com a Constituição peruana, para fazer isso, e acabou sendo destituído do cargo de presidente e foi preso. Daí para frente, uma onda de protestos tomou o Peru, e é muito provável que esses protestos eles não terminem num curto espaço de tempo, porque esses protestos estão bastante organizados, os manifestantes estão indo para Lima, se deslocando de regiões mais rurais do Peru para Lima, e as principais reivindicações são eleições diretas, né? Então eles querem que a Dina Boluarte deixe o cargo de presidenta do Peru, e eles querem a destituição do Congresso. Eu não vejo nenhuma possibilidade para que esse Congresso peruano seja destituído. Não acho que isso vai acontecer, e eu acho que os protestos eles tendem a se intensificar por conta disso, porque a reivindicação ela não vai ser atingida. O Congresso peruano é extremamente corrupto, mas é extremamente ligado à burguesia peruana. Ele é sustentado por ela. Então, eu não vejo uma possibilidade desse Congresso ser destituído, apesar de milhares de pessoas já terem tomado as ruas do Peru. A Dina Boluarte, por sua vez, tem respondido aos protestos com bastante violência. Ela tem reprimido, na verdade, essas manifestações. O cenário é, de fato, catastrófico no Peru. Não somente agora, desde que o Castillo venceu a eleição, mas é claro que agora com as manifestações, com os protestos nas ruas, com a violência do Estado protagonizado aí pelas forças policiais, a pedido, por determinação, melhor dizendo, da presidenta Dina Boluarte, as coisas ficaram ainda piores, né? Agora, é preciso sempre dizer, sempre lembrar que o Pedro Castillo, veja, os protestos são bastante organizados. Há, inclusive, um chamado de greve geral pelas centrais sindicais do Peru. E essa greve geral deve ocorrer. Agora, uma coisa que nós sempre discutimos aqui neste canal é que o Castillo, ao invés de convocar a população para defender o seu mandato, uma vez que ele foi eleito democraticamente, foi eleito pela maioria dos peruanos, o Castillo sempre tentou fazer uma conciliação com o Congresso,
com o poder judiciário, com a elite econômica do Peru. Ele ignorou a população. Ignorou a população. E num desespero, num ato de desespero, ele tentou destituir o Congresso, decretou fechamento do Congresso e acabou sendo preso, porque ele não tinha mecanismo legal para fazer isso e tampouco tinha apoio, né, político. Então, o Pedro Castilho, na verdade, ele praticou um desserviço, tanto para a esquerda latino-americana, quanto para a população peruana. Porque se ele tivesse convocado a população, tivesse convocado as massas para impedir que o Congresso e o Judiciário ficassem criando medidas para impedir o seu governo, criando processos de impedimento. O Castilho respondeu a 2 processos de impedimento, estava respondendo a um terceiro. E não havia uma base legal para esses processos, né, que tentavam torná-lo, tentavam derrubá-lo, na verdade. O Castilho foi pedir ajuda para a Organização dos Estados Americanos. Veja, foi pedir ajuda para a OEA. Claro que não daria certo, evidentemente que não. Tudo isso para não convocar a população. E a população hoje está nas ruas. Então, se o Castilho tivesse dialogado com seus eleitores, que são a maioria, é importante dizer isso, se o Castilho tivesse convocado os peruanos para ocupar as ruas e defender o seu mandato, muito provavelmente ele teria conseguido governar e, mais do que isso, teria conseguido cumprir com as suas promessas para a classe trabalhadora. Que sirva de lição para os demais países aqui da América Latina e, sobretudo, para o Brasil. Não é possível governar sem o povo. Governos de conciliação de classe tendem a fracassar, como o governo de Pedro Castilho fracassou no Peru.